a não percepção da existência de Deus atrapalha a nossa vida como ser Então, humano? aí vamos pensar agora um pouco historicamente. Pessoas que concluíram que Deus existia, Deus único, pela filosofia, antes do cristianismo. Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles. Um dos motivos pelos quais Sócrates morreu é que Sócrates defendia que só existia um único Deus, não vários. Por que Sócrates defendia que existia um Deus e não vários? Se você reparar a argumentação que eu usei, vários deuses seriam contraditórios com ela. Essa argumentação Sim. não exclui seres espirituais Claro. abaixo de Deus. Aham, é verdade. Mas ela exclui outro Deus, no sentido... ela exclui a existência de dois iguais. Porque um deles teria que ter uma imperfeição, teria que ter vícios em comparação ao outro. Tem um diálogo de Platão chamado Eutífron, que conta essa argumentação. Eu dei uma aula recentemente lá no Filosofia do Zero sobre isso. Eutífron, falando, porque basicamente, na ideia politeísta, novamente, não na ideia de que pode existir seres espirituais entre Deus e o homem, na ideia politeísta, uma contradição fundamental. Porque se Deus é o absoluto e Deus é a origem de todas as coisas, e você tem mais de um Deus, eu vou começar a ver características diferentes desses deuses, defeitos. Aí você começa a cair naquela coisa politeísta que o Deus rouba a mulher do cara, trai, engana. Porque eu vou para uma linha que foge disso. Então, Sócrates rejeitou o politeísmo da época dele. Platão e Aristóteles também. E aí, problema que deu para Sócrates. Os caras acusaram ele de ateísmo. Ateísmo não porque ele era contra a existência de Deus. Mas ateísmo porque ele era contra os deuses do mundo grego. Aham. E aí o Sócrates se defende até na Apologia de Sócrates, que é o texto que conta da morte do Sócrates. Ele fala, olha, vocês me acusam de ser ateu, mas tudo que eu estou fazendo é para levar as pessoas para Deus, entendeu? Eu acredito na imortalidade da minha alma, estou fazendo para Deus. Aí fala, mas qual é o nome do seu Deus? Sócrates fala, eu não sei o nome do meu Deus. Eu não sei o nome, eu chamo dele de O Deus. E é engraçado porque, uma coisa bonita, tinha na Grécia Antiga um monumento ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido é o Deus de Sócrates. Sócrates era escultor. Talvez ele mesmo tenha feito o monumento. Se não foi ele, provavelmente um aluno dele, porque o termo é dele. E São Paulo, das cartas de São Paulo, vai a Atenas. E ele vê o monumento ao Deus desconhecido. E ele fala, vim trazer para vocês o Deus desconhecido. Que é muito louco de você imaginar que houve esse encontro. Mas repare, Sócrates defende então que Deus é único. Quebra, bom, único, princípio de todas as coisas. Quebra o politeísmo. Platão é a mesma coisa. Também é o oposto. Platão não foi morto igual Sócrates. Platão era muito rico. E daí Platão meio que usou o poder dele mesmo pra falar, cara, vocês não vão me pegar, entendeu? Eu vou montar a academia e vou ensinar um negócio. Aristóteles não era muito rico. Ele era médico, classe média, de origem, entre aspas, né? Se é que dá pra usar esse termo, pra Grécia. Mas Aristóteles, o aluno dele, conquistou o mundo, que foi Alexandre o Grande. Então o bicho conquistou geral. Então ele conseguiu ser protegido. Mas na época deles era uma coisa perseguida essa ideia. De que Deus é um Deus único. Existe uma linha muito forte de argumentação, e eu sou simpático a ela, mas eu estou estudando agora os ideogramas, que é um trabalho desgraçado, para conseguir ler chinês e japonês. Eu devo, sei lá, estou bem no começo, devo conseguir reconhecer uns 400 ideogramas, mas, cara, para conseguir ler mesmo uns 2000, é um treco bicho pesado. Mas eu queria muito ler os filósofos chineses no original. Mas há uma linha muito forte argumentativa que dizia que Confúcio chegou na conclusão de um Deus único também. Estranhamente, o Musashi, o samurai, chega numa linha que ele fala, olha, tem muitos cultos aqui, mas fala, cara, o único culto que tem é o do Pai Celeste. Esse é o real. Os outros são a invenção. Então é interessante porque você tem uma... Musashi, o samurai mais sinistrão de samurai todos, mais o sinistro. Miyamoto. Musashi. Tá. Que ganhou vários... Aham. que ganhou vários duelos e tal. E o Musashi fala, olha, o culto real é o do Pai Celestial. Então é bem interessante porque existe mesmo no Oriente essa linha que vai tendendo para os jesuítas defenderem isso muito fortemente. Matteo Ricci foi um jesuíta, foi o primeiro homem de fora do Ocidente a entrar na cidade proibida chinesa,
cara era respeitado pelo imperador como um cara de altíssimo nível. Aham. Então você tem uma linha que fala isso, que esses caras foram chegando nessa conclusão. Se você lê o Confúcio, pelo menos as conclusões do ponto de vista ético são muito parecidas com Sócrates. Então, o mundo fora, obviamente, é a revelação em Israel, que vai nessa linha do Deus único também. Então, se você olhar já na época prévia ao Cristo, você tem uma confluência de várias das pessoas mais sábias do mundo antigo, e tem linhas diferentes, sei lá, o Tao Te Ching, por exemplo, já não vai nessa linha. O Lao Tse, né? Já é outra, meio que Deus é o mundo, vai por outro caminho. Mas repara que essa linha argumentativa ela não é que Deus é o mundo. Deus é distinto do mundo. Embora Deus transcenda o mundo. E aí entrar nas implicações disso vai embora. Mas só para entender. Essa linha argumentativa, você vai encontrando um caminho de falar de um Deus único, que é contraditório ao politeísmo. Então, a primeira coisa que já me pareceu insensata ao concluir que Deus existia por esse modo foi o politeísmo.